Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Mercúrio. Eu sou o Gabriel, analista aqui da casa, e hoje a gente vai falar sobre Maverick. Maverick é uma nova DEX, uma nova corretora descentralizada que acabou de lançar seu token, lançou alguns dias antes de eu gravar esse vídeo aqui, e aí nós fizemos uma análise completa do case e ele chamou bastante a nossa atenção, tanto pela sua tecnologia, trazendo algumas inovações interessantes, quanto pelo mercado que ela está se propondo a focar. Então o foco desse vídeo aqui é explicar o que é essa tal dessa Maverick e se é uma boa oportunidade de investimento. Então bora lá, antes de falar da Maverick, a gente precisa falar do mercado de LST, Liquid Staking Tokens, que é um mercado em que a Maverick é muito forte e está focando o seu modelo de negócio. E para isso, a gente precisa dar um passo atrás e entender a dinâmica do mercado de staking, tá? Hoje, a maioria das plataformas de contratos inteligentes, elas funcionam por base do modelo de Proof of Stake, em que o indivíduo vai lá e trava seu token para garantir a segurança daquela rede em troca de recompensas. O grande problema é que a maioria dessas plataformas, elas impõem grandes barreiras de entrada para os indivíduos, os meros mortais, como eu e você, fazer o staking. Na Ethereum, por exemplo, além de você precisar de um maquinário específico e um conhecimento técnico para rodar um nó, que não é nada simples, você precisa também no mínimo de 32 Ethers para começar a rodar uma operação de staking. Com isso, surge um mercado de facilitadores de staking, que são empresas que elas oferecem serviços para que os meros mortais consigam fazer o staking sem ter um maquinário e sem ter o capital mínimo. Uma dessas possibilidades é uma corretora centralizada, uma Coinbase, uma Binance, uma Kraken, fazer o staking, a validação com o dinheiro de seus clientes. Sim, você, sendo um cliente de uma dessas corretoras, consegue fazer staking com até 0.1 Ether, uma quantidade muito menor, e você não precisa se preocupar com conhecimento técnico. A corretora faz isso por você. Porém, um contraponto é que seu token ele fica travado lá 100% na mão da corretora. Outra possibilidade, que é o foco desse vídeo, é você fazer o stake via um cara que ele é um provedor de staking líquido. A pegadinha aqui é que na hora de você fazer staking com esse cara, que você delega o seu capital para ele, o seu token para ele, eles te devolvem um outro token que representa a sua posição em staking. Esse é o chamado Liquid Staking Token, token de staking líquido. E essa narrativa, ela vem ganhando nos últimos meses muita força junto com o crescimento, principalmente do mercado de staking dentro da Ethereum. E se você segue os nossos conteúdos aqui na Mercúrios, com certeza você já ouviu falar desse mercado de LST, de Liquid Staking Tokens, porque esse é o mercado da Lido Finance, que é uma das nossas posições e a gente investiu há mais de um ano, muito antes dessa narrativa começar a ficar famosa e começar a crescer tanto. Inclusive, lá em janeiro, a gente fez um Minuto Cripto sobre a Lido, falando sobre ela ser a aposta da Mercúrios, não só a Lido, como todo esse setor. A gente fez uma análise aqui bem curtinha, explicando tudo sobre a Lido Finance, a nossa tese dentro desse setor de Liquid Staking, mostrando que ele já estava passando por um crescimento muito interessante. Então, antes de continuar o vídeo, fica uma dica aí de coração. Se você não quer perder esse tipo de insight, esse tipo de análise sobre o que está bombando, quais são as oportunidades do mercado de cripto, primeiro link da descrição, Minuto Cripto, você recebe todos os dias esses insights no seu e-mail, 100% gratuito, uma análise rapidinha, é só clicar e se inscrever. Eu garanto para vocês que vai valer a pena, porque é um conteúdo feito com muito carinho pela nossa equipe. Bom, bora cortar a ladainha e continuar com o conteúdo do vídeo. Como eu mostrei para vocês, o mercado de Liquid Staking Tokens, de LST, começou a crescer muito e hoje ele já é o maior mercado de cripto, maior do que DEX, maior do que Lend, maior do que qualquer mercado. É o capital travado em tokens de staking líquido. E o segredo desses tokens de staking líquido que fizeram eles crescerem tanto é que você consegue reutilizar a sua posição em staking. Por exemplo, você faz staking na Ethereum, pega um token que representa essa posição na Ethereum e usa esse token para prover liquidez no Uniswap, numa ave da vida. Você ganha o rendimento do stake na Ethereum e você ganha o rendimento do provimento de liquidez. Você está maximizando o seu ganho, maximizando a sua posição em staking. E com isso, surge um novo mercado que é o LST-Fi. Basicamente o DeFi focado em Liquid Staking Tokens, focado em criar casos de uso que aumentem a usabilidade desses tokens de staking. E aí eu não preciso nem falar para vocês, né? Juntou a fome com a vontade de comer, juntou um mercado em pleno crescimento, com uma chance de você maximizar os ganhos dentro dele. Essa narrativa de LST-Fi, de DeFi dentro de Liquid Staking Token, também está passando por um crescimento muito grande nos últimos meses. E esse é o foco desse vídeo, porque a Maverick é uma aplicação que ela tem justamente um caso de uso dentro desse mercado de LSTFi. Então acaba sendo um jeito de da gente se expor dentro dessa narrativa, dentro desse mercado, de uma forma bem inteligente. E a principal inovação dessa Maverick é o seu formato de provimento de liquidez, o formato como os provedores de liquidez colocam capital lá dentro. Vamos dar uma recapitulada? Hoje, esse mercado de provimento de liquidez, esse mercado de corretoras descentralizadas é completamente dominado pelo Uniswap. Por quê? Porque na sua atualização chamada Uniswap
Uniswap V3, a Uniswap ela trouxe um formato de provimento de liquidez muito interessante que revolucionou o mercado. Basicamente, nesse formato, a Uniswap permite que os provedores de liquidez depositem capital em uma faixa específica de preço. Ou seja, como se eles estivessem apostando que aquele ativo que está dentro daquele pool vai permanecer um tempo dentro de uma faixa de preço específica. E se o provedor de liquidez acerta, ele ganha mais taxas, porque ele acertou a aposta de preço dele ali dentro do pool da Uniswap. Porém, essa é uma atividade complexa, você precisa fazer uma análise prévia e acertar a faixa de preço em que você vai prover liquidez. E apesar de que muita gente venda isso como dinheiro fácil, 92% de todas as posições abertas na Uniswap V3 são fechadas no prejuízo, justamente por ser muito difícil e ser muito competitivo. Tem muita gente provendo liquidez lá. A Maverick, ela introduz uma solução para melhorar esse modelo, trazendo uma variação do provimento de liquidez da Uniswap, algo chamado de liquidez direcional. Vamos entender aqui, então, que raios é essa tal dessa liquidez direcional. Quando você vai prover liquidez dentro da Uniswap, você escolhe uma faixa de preço e é isso. Se você quer mudar a faixa de preço que você está provendo a liquidez, você precisa ir lá e mexer no seu pool de liquidez, pagar a taxa, fazer toda essa alteração de forma manual. É a única forma que você tem para prover liquidez na Uniswap. Na Maverick, você tem 4 modos para prover liquidez: o modo estático, o modo direito, o modo esquerdo e o modo ambos. Calma que eu vou explicar cada um para vocês. O modo estático é o mesmo modo da Uniswap. Eu escolho uma faixa de preço, eu aposto que o preço vai ficar naquela faixa por um tempo e eu coloco a minha liquidez lá. Se o preço subir, se o preço cair, não muda nada. A minha liquidez vai ficar lá parada, estática. O modo direito, ele é uma aposta na alta de um dos ativos do pool. Então eu coloco minha liquidez e eu seto que ela vai mudar automaticamente se o preço de um dos ativos começar a subir. Então à medida que ele sobe, a minha liquidez não fica parada, ela vai acompanhando e vai ganhando taxas à medida que o ativo vai subindo. Se o ativo cai, eu paro de ganhar taxas, porque eu não estou apostando na queda, eu estou apostando na alta. Então isso é bom, porque se você fez uma análise, você acertou a análise, você ganha mais taxas em cima disso. A mesma coisa para o modo esquerdo, você está apostando que um dos ativos do pool ele vai cair. Se o ativo subir, você perde. Se o ativo cair, você ganha mais do que a média. E por fim, o modo ambos. O modo ambos, você pega a sua liquidez e você distribui ela de uma forma mais distribuída. Então, se cair um pouco, se subir um pouco, você vai ganhar taxas de qualquer jeito. Só que como você está distribuindo a sua liquidez e apostando em qualquer movimento, você acaba sendo menos eficiente, você acaba ganhando menos taxa se você acertasse exatamente qual seria o movimento de preço. Então, esse produto da Maverick ele é interessante por 3 motivos. Primeiro, ele facilita o provimento de liquidez. Então, aquele provedor lá na Uniswap que tem que ficar mexendo o tempo todo, que paga taxa por causa disso e que não sabe fazer, ele consegue fazer de uma forma mais simples dentro da Maverick. Segundo ponto é que por causa dessa simplicidade, a Maverick ela pode ser mais eficiente, gerar mais lucros para os provedores de liquidez. Difícil a gente afirmar isso ainda, porque o protocolo está bem no começo, porém pode ser que os provedores comecem a optar mais pela Maverick, gostar mais de prover liquidez ali dentro. E o terceiro ponto é que essa tecnologia de provimento de liquidez direcional casa muito bem com o setor de tokens de staking. Por que isso? Porque, resumidamente, a gente tem 2 tipos de tokens de staking. A gente tem aquele que ele nunca deve mudar de preço, que ele deve sempre ser pareado com o seu capital em staking, ou seja, um derivativo da Lido deve valer 1 Ether, então ele sempre tem que estar dentro de uma faixa de preço e não mudar. Na Maverick, além de você apostar nas faixas, você consegue incentivar a liquidez para ela ficar dentro de uma faixa específica, então isso é muito bom, porque você concentra toda a liquidez do pool aonde você quer que fique o preço do seu token, e isso reduz muito a possibilidade desse token variar, porque ele não deveria variar de preço. E o segundo caso de uso é que possuem outros tipos de tokens de staking que eles valorizam à medida que a recompensa do staking vai caindo. Então, se eu ganho 1% por dia, esse token se valoriza 1% ao dia. No modelo da Uniswap, como esse token está sempre se valorizando, eu preciso ir lá e estar sempre ajustando a faixa de preço que eu estou provendo liquidez. Nesse caso, você aciona o modo direito, que ele sempre vai se valorizar e sempre vai ajustar automaticamente o provimento de liquidez dentro daquele pool. Logo, é muito mais eficiente para esse caso de uso específico. Isso não sou só eu que estou falando, a gente consegue ver que a Maverick ela vem crescendo bastante dentro do volume de tokens de staking. A gente consegue ver que mesmo começando recentemente, mesmo sendo novo o protocolo, ele já está apresentando um crescimento bem interessante, batendo de frente com players como o Uniswap. Isso não é à toa, como eu bem falei para vocês, o modelo de liquidez direcional da Maverick, ele é bem eficiente. Ela vem apresentando uma eficiência de capital bem interessante que a gente não via há bastante tempo. E
é isso que chamou mais a nossa atenção nesse case da Maverick. Nesse ambiente de DeFi, nesse ambiente de corretoras descentralizadas, há muito tempo a gente não vê uma inovação em termos de produto que consegue bater de frente com o produto da Uniswap. A Maverick não só conseguiu trazer um produto inovador e eficiente, como também acertar muito bem o seu nicho de mercado. Mas, obviamente, nem tudo são flores, existem alguns pontos que a gente deve chamar atenção também. O primeiro deles é que a Maverick tomou uma decisão dúbia, na minha opinião, de se colocarem na ZK Sync e na Ethereum. Eles não escolheram ir para Polygon, não escolheram ir para Arbitrum, não escolheram ir para Optimus. A gente questionou o time deles sobre essa decisão. Eles destacaram como na ZK Sync ainda não tem nenhuma DEX, não tem nenhuma aplicação muito forte. Então eles decidiram estar em um ecossistema ainda novo, para ter aquela vantagem de first mover, do primeiro a chegar lá. E caso o ecossistema da ZK Sync venha a crescer, eles conseguem abocanhar essa fatia de mercado. Sendo bem sincero com vocês, eu não sei o quanto essa foi uma decisão acertada. Estar na Ethereum obviamente é muito positivo, mas o volume financeiro está migrando para segundas camadas. E apostar em só uma Layer 2, como se você dependesse do crescimento dela para sua aplicação dar certo e atrair usuários, eu acho um pouco arriscado. Apesar da Arbitrum, da Optimus, da Polygon serem ecossistemas que já têm uma certa atividade, não tem nenhum caso de uso como a Maverick lá, focado nesse mercado de Liquid Staking Tokens. Então poderia ser um movimento interessante para eles aumentarem esse mercado endereçável deles. Por último, como qualquer token recém-lançado, a Maverick ainda está no começo da sua distribuição. Distribuíram um pouco mais de 10% dos seus tokens nesse airdrop que rolou alguns dias atrás. Então a gente tem uma curva de inflação muito grande pela frente. A gente tem que saber que isso normalmente é algo que age contra a valorização do token. Então esse é o resumo da nossa análise e a nossa opinião sobre Maverick. É uma DEX extremamente interessante, a gente realmente gostou do que a gente viu em termos de tecnologia e os resultados que eles vêm apresentando. Eles focarem nesse nicho de Liquid Staking Tokens, assim como uma Curve focou em stablecoins, parece ser algo extremamente interessante, eles podem surfar essa narrativa, crescer junto com o crescimento desse mercado, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma faca de dois legumes. Ela ficar muito nichado dentro de um setor específico pode capar o crescimento dessa DEX, e à medida que ela tenta competir em outros setores com DEX como a Uniswap, que ainda é mais eficiente, que ainda tem um histórico, uma reputação, uma marca muito grande, pode ser com que ela não consiga bater de frente com esses caras. Então o que a gente tem que observar é isso, a preferência dos provedores de liquidez e o quanto que a Maverick consegue ser eficiente a nível competitivo junto com o Uniswap e a capacidade de crescimento desse mercado de tokens de staking líquido. Apesar de ser um ativo relativamente novo, que acabou de lançar, que tem uma capitalização de mercado muito baixa, por todos esses motivos a gente considera que ele pode ser uma aposta muito boa dentro desse mercado, tanto de DeFi quanto de staking, surfar essa narrativa e vir a se consolidar como uma aplicação bem interessante daqui a alguns anos. Se você curtiu esse vídeo, essa análise e quiser se aprofundar em Liquid Staking Tokens, em Maverick, em Lido, em DeFi, em qualquer coisa, lembro vocês que a gente tem a nossa assinatura com todas as nossas análises completas, que é a Mercúrios Pro. Segundo o link da descrição, é só clicar que vocês vão ser direcionados para o nosso time comercial para entender se a Mercúrios Pro é para vocês, se a Mercúrios Pro resolve a dor de vocês e ajuda vocês a investirem melhor dentro desse mercado de cripto. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Feedbacks nos comentários e até o próximo vídeo.